Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos mostrar como podemos verificar se três pontos do plano cartesiano estão alinhados ou numa mesma reta e resolver exercícios. Barbadinha. Então, condição de alinhamento de três pontos. Tá? Então, considere uma reta R e três pontos A, B e C com suas coordenadas distintos, quer dizer, diferentes, tá? Pertencentes a esta reta. Dizemos então que os três pontos estão alinhados ou que são colineares. Tá? Então é essa situação aqui. Tá? Tem a reta R e os três pontos ABC. Coordenadas aqui do A, XA, YA, XB, YB e XC, YC. Aqui o A1 é a intersecção aqui com o eixo X. Esse ponto aqui, o A1, o ponto B1 e o ponto C1. Aqui o ponto A2, o ponto B2 e o ponto C2. Então, nós queremos chegar, descobrir qual é a condição para que três pontos dados estão sobre a mesma reta. Então, para isso, a gente vai pedir ajuda do Teorema de Tales. Veja, na aula 5, a gente já usou o Teorema de Tales para determinar o ponto que divide um segmento numa razão dada. Então, o Teorema de Tales diz que um feixe de retas paralelas determina sobre os transversais segmentos proporcionais. E aqui nós temos dois feixes de retas paralelas. Tá? Essas tracejadas aqui são paralelas entre si. Então, imagina retas passando por eles aqui. Eu tenho três retas paralelas, verticais. Tá? Elas cortam duas transversais. Uma é a reta R e a outra é o eixo X. Assim como na horizontal eu tenho aqui três retas paralelas que passam por essas tracejadas horizontais. E esse feixe de retas horizontal corta duas transversais. Uma é a reta R também e outra é o eixo Y. Então nós vamos usar os dois casos, os dois feixes. Tá? Então o primeiro aqui, veja que o segmento, como determina segmentos proporcionais, tá? Veja, AB aqui é um segmento. BC é outro segmento e o AC é outro segmento. Aqui no eixo X, o A1, B1 é um segmento, tá? O A1, C1 é outro e o B1, C1 é outro segmento. E no eixo Y, o A2, B2 é um segmento, B2, C2 é outro e o A2, C2 é outro segmento. Tá? Então, como é que se dá proporcionalidade? Se eu pegar o segmento AB, tá? Ele vai ser proporcional ao correspondente dele aqui, tá? A1B1 e proporcional aqui ao A2B2. Se eu pegar o BC, ele vai ser proporcional ao correspondente aqui, que é o B1C1, ou ao B2C2. E se eu pegar o AC aqui, todo ele vai ser proporcional ao A1C1, a todo ele aqui, e ao A2C2. Então, o que foi pego aqui? Foi pego o AB está para AC, o AB está para o AC, assim como o A1B1 está para o A1C1. Tá? O menor está para o maior, assim como o menor aqui está para o maior aqui, que é o A1C1. Tá? É isso que foi pego. Tá? Só que o A1B1, C1, B1 eu posso calcular. O A1 está no XA e o B1 no XB e o C1 no XC. Quer dizer, o segmento A1, B1 dá para calcular fazendo XB menos XA. E o segmento A1C1 é o XC menos XA. Então é só substituir. Então fica AB está para C, assim como XB menos XA está para XC menos XA. Tá? Barbadinha. Vamos guardar isso aqui como equação ou igualdade 1. Agora vamos fazer aqui no eixo Y. Também peguei AB e AC. A AB está para AC, assim como A2B2 está para A2C2. Tá? Só que o A2B2 eu posso calcular como YB menos YA. E o A2C2 por YC menos YA. Então, substituindo aqui, o AB está para o AC, assim como YB menos YA está para YC menos YA. Então, estou chamando isso aqui de igualdade ou equação 2. Tá? Agora, comparando o 1 e o 2 aqui, nós vemos que essa fração é igual a AB sobre AC e essa aqui também é igual a AB sobre AC. Então, as duas são iguais. Essa fração é igual a essa. Essa razão aqui é igual a essa razão. Então, se eu tenho uma igualdade de razão, eu tenho uma proporção. Então, significa que esse segmento aqui, XB menos XA, está para XC menos o XB menos XA, XB menos XA,
está para xc menos xa, está para xc menos xa, assim como yb menos ya, yb menos ya está para yc menos ya. Tá? Então, estou pegando segmentos aqui nos eixos, que são proporcionais entre si. Tá? Então, essa igualdade aqui já é uma condição de alinhamento. Tem gente que usa isso aqui. Ó, tá? Quer dizer que se eu tenho 3 pontos aqui colineares, né, se eu tenho 3 pontos, aí eu posso fazer essa subtração entre as coordenadas, né, e verificar se der igual. Se der igual, é porque eles são colineares. Tá? Mas nós vamos desenvolver isso aqui para achar uma outra expressão. Vamos fazer aqui, ó, produto dos meios extremos. Tá? Xb menos xa vezes yc menos ya, ó, igual xc menos xa vezes yb menos ya. Ó. Tá? E vamos fazer esses produtos aqui. Ó. Cada um daqui vai multiplicar todos lá. E cada um daqui todos lá. Ó. Tá? Ó. O xb multiplica yc e ya, ó. Xb yc menos xb ya. Cuidado do sinal. Menos xa yc, ó. Menos e menos aqui vai dar mais xa ya. Agora, xc vezes yb, xc vezes menos ya, menos xa vezes yb, ó, tá? Menos xa vezes menos ya dá mais xa ya. Agora, vamos igualar a zero isso aqui. Ao igualar a zero, veja que esse, vamos passar tudo, vamos dizer assim, passar tudo para o primeiro membro, vamos dizer assim. Aí esse aqui vai ficar negativo e vai anular com esse xa. Então, a gente já vai anular aqui. Aí agora vamos igualar a zero. Tá? Veja que esses aqui que já estão do lado esquerdo ficaram iguais. E o x6 yb que era positivo ficou negativo. Esse aqui está subtraindo, passa a somar. Está subtraindo, vai somar. Então eu tenho aqui, né, uma expressão, né, meio longa aqui. Né? A gente não decora essas coisas aqui. A gente tem que entender, tem que ir entendendo como é que eu estou tirando, né, essas relações aqui. Tá? Só que essas relações aqui, ó, elas correspondem ao resultado desse determinante aqui. Ó. Tá? Se eu desenvolver esse determinante aqui, vai me dar essa expressão aqui. E essa expressão é igual a zero, ou seja, esse determinante é igual a zero. Tá? Quer dizer, o que tem dentro desse determinante? Ó? Xa, ya, que são as coordenadas do ponto A, xb, yb, coordenadas do ponto B, xc, yc, coordenadas do C, um embaixo do outro. Ó. E completa com 1 ali para ficar a matriz quadrada para poder calcular o determinante. Tá? Tem várias maneiras de calcular esse determinante aqui. Então, essa aqui é a condição de alinhamento de 3 pontos. Basta que esse determinante seja igual a zero. Se for igual a zero, os 3 pontos estão em linha reta, são alinhados. Se não der zero, é porque eles não estão. Tá? Veja que eu vou mostrar aqui uma maneira de calcular esse determinante. Né? Uma maneira é a regra de Savos, né? A gente repete as duas primeiras colunas aqui do lado, né? E pega a diagonal principal aqui, multiplica os elementos precedidos de sinal mais, né? Então pega aqui e depois paralelo a ela para cá, as outras duas. E depois multiplica os elementos da diagonal secundária, precedido de sinal menos, né? E depois pega paralelo a ela aqui as outras duas, precedido de menos. Mas eu vou mostrar uma outra maneira aqui, tá? Para vocês ir acostumando. Né? No início assim parece meio complicado, mas não é. Ó. Pega a diagonal principal aqui e multiplica. Ó. Xa vezes yb vezes 1 é xa vezes yb. Está aqui, ó, xa vezes yb. Precedido de mais. Diagonal principal é sempre precedido de mais. Tá? Então, peguei esses dois. Agora eu vou pegar esses dois aqui, ó, tá? E multiplicar pelo último de baixo. Tá? E depois vou pegar esses dois e multiplicar pelo último lá de cima. Tá? Então, multipliquei os elementos da diagonal principal, está lá ele. Ó, tá? Agora, ya vezes 1 vezes xc, fica xc, ya, que está aqui, ó, xc, ya. E agora, esses dois aqui com o último de cima, xb vezes yc vezes 1, né, é xb vezes yc, ó, está aqui ele, ó, precedido de mais. Só está fora de ordem aqui. Tá? Então, ó, diagonal principal, esses dois com o último de baixo e esses dois com o último de cima. Ou diagonal principal, esses dois aqui com o último de cima e esses dois com o último de baixo. Agora faz algo semelhante, né, a partir da diagonal secundária, só que tem que vir o sinal menos na frente do resultado. Então eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Xc vezes yb vezes 1 fica xc vezes yb. Tá aqui, ó, xc, yb, precedido de sinal menos. Tá? Agora eu pego ó, xb vezes ya, pego esses dois com o último de baixo.
xb vezes YA vezes 1, tá? É xb vezes YA, precedido de menos. E por fim, tá? Esses dois aqui com o último de cima, YC vezes 1 vezes XA, fica XA vezes YC, XA vezes YC, precedido de menos. Tá? Então, revisando rápido, ó. Diagonal secundária, esses dois com o último de baixo, esses dois com o último de cima. Diagonal secundária, tá? Esses dois com o último de baixo e esses dois com o último de cima. Tá? Barbadinho. Então, vamos fazer exercício agora usando isso. Primeiro, verifique se os 3 pontos dados em cada item são colineares. Então, no A eu tenho esses 3 pontos aqui, e eu quero saber se são colineares. Tá? Então, eu vou calcular o determinante. Se der 0, eles são colineares. Se não der 0, eles não são. Então, substitui aqui, ó, coordenadas do A, menos 2, 5, do B, 1, menos 1, e do C, menos 3, 7, e 1, 1, 1. E vamos desenvolver isso aqui, ó, tá? Veja que eu estou desenvolvendo aqui, ó, daqui a pouco a gente já vai começar a fazer de cabeça. Tá? Da onde foi encontrado isso aqui? Ó, que nem eu falei, ó, diagonal principal. Ó, menos 2 vezes menos 1 vezes 1. Ó, menos 2 vezes menos 1 vezes 1. Tá? Mais, agora, veja, eu peguei a diagonal principal. Agora, esses dois com o último de baixo e depois esses dois com o último de cima. Então, 5 vezes 1 vezes menos 3, está aqui. Ó, 5 vezes 1 vezes menos 3. E agora, 1 vezes 7 vezes 1, 1 vezes 7 vezes 1. Tudo precedido dos produtos de sinal mais. Agora, a diagonal secundária. Os produtos vêm precedidos de sinal menos. Ó. Por exemplo, aqui, ó, menos. Então, diagonal secundária, ó, menos 3 vezes menos 1 vezes 1. Menos 3 vezes menos 1 vezes 1. Tá? Então, peguei a diagonal secundária precedido de sinal menos. Então, pego esse. Agora, esses dois de baixo com o último de cima. Depois, esses dois aqui com o último de baixo. Então, 7 vezes 1 vezes menos 2. 7 vezes 1 vezes menos 2, precedido de menos. E agora 1 vezes 5 vezes 1. 1 vezes 5 vezes 1, com o sinal menos. E agora faz os produtos aqui. Ó. Menos 2 vezes menos 1 vezes 1 dá mais 2. 5 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 15, assim por diante. Aqui vai dar 7. Aqui vai dar mais, com menos vai dar menos 3. Aqui vai dar mais 14, ó, e ali vai dar menos 5. E agora aqui, ó, 2 menos 15 dá menos 13, menos 13 mais 7 dá menos 6, com menos 3 dá menos 9 mais 14 dá 5, menos 5 dá 0. Como o determinante deu 0, é porque eles são colineares. Barbadinho. B, ó, menos 1, 2, 0, 5, 2, 11. Ah, então, menos 1, 2, 0, 5, 2, 11, 1, 1, 1. Então, vamos desenvolver. Veja que agora eu já estou colocando direto os resultados aqui. Ó. Diagonal principal, ó, menos 1 vezes 5 vezes 1 dá menos 5. Tá? Agora, esses dois vezes o último lá embaixo. Depois, esses dois vezes o último de cima. 2 vezes 1, 2 vezes 2 dá mais 4. 0 vezes 11 dá 0, vezes 1 dá 0. Tá? Não precisaria colocar o 0. Agora, a diagonal secundária. Ó. Tá? 2 vezes 5, 10 vezes 1 dá 10. Com menos fica menos 10. Agora, esses dois com o último de cima e esses dois com o último de baixo. 11 vezes 1 dá 11, vezes menos 1 dá menos 11. Mas com menos a diagonal fica mais 11. E aqui 0 vezes 2 dá 0, vezes 1 dá 0. E agora aqui, menos 5 mais 4 dá menos 1, com menos 10 dá menos 11, com mais 11 dá 0. Então, eles estão colineares. Barbadinha. Letra C, ó. Esses 3 pontos aqui, vamos colocar, ó, 3 menos 2, 1, 3, menos 1, 4. Então, vamos desenvolver. 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes menos 1 dá mais 2. 1 vezes 4, 4, vezes 1, 4. Diagonal secundária, menos 1 vezes 3 vezes 1 dá menos 3. Com menos da diagonal fica mais 3. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Com menos da diagonal, menos 12. 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. Com menos da diagonal fica mais 2. Agora, somando aqui, ó, 9 mais 2 dá 11, mais 4 dá 15, 15 mais 3 dá 18, 18 mais 2 aqui dá 20, menos 12 dá 8. Como deu diferente de 0, eles não são colineares. Barbadinho. Exercício 2. Calcule o valor de x de modo que os pontos Px5, Q1 e R3-1 sejam colineares.
Bom, aqui eu quero que eles sejam colineares, então o determinante tem que ser zero. Daí eu vou cair numa equação, ó. Isso é uma equação. Tá? Então, ó, o x5, 1, 3 menos 1, colocados aqui na matriz, completo com 1, tá? Tem que dar zero. Então vamos desenvolver isso aqui igual a zero. Tá? Então aqui, ó, x vezes 1 dá x. 5 vezes 1 vezes 3 dá 15. Tá? 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tá? Diagonal principal. Agora secundário. Ó. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Com menos fica menos 3. Tá? Menos 1 vezes 1 vezes x dá menos x. Com menos fica mais x. E 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Com menos dá menos 5. Tá? E igual a zero. Tá? Tem que ser igual a zero. Veja que aqui ó, x mais x dá 2x. Ó, tá? E aqui 15 menos 1, 14. Menos 3 dá 11. Tá? 11 menos 5 dá 6. Isolando o x aqui, o x é igual a menos 3. Então está calculado o x. Barbadinha. Exercício 3. Ó. Uma reta passa pelos pontos A1, 5 e B3, 2. Determina as coordenadas dos pontos onde a reta corta os eixos cartesianos. Tá, então eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos. Então esses dois pontos já estão na reta, eles estão alinhados. E eu quero as coordenadas dos pontos onde a reta corta os eixos. Então a reta corta nos eixos em dois pontos, um no eixo x e um no y. Tá? E esses pontos têm que estar alinhados com esse aqui. Tá? Então vamos calcular cada um separadamente. Tá? Primeiro então vamos calcular o ponto de intersecção com o eixo das abscissas. Tá? A reta ela corta o eixo das abscissas num ponto, é o chamado ponto de intersecção. Se o ponto é do eixo das abscissas, é no eixo x, e no eixo x o y é zero. Aí temos o ponto P no formato x0. Vocês dão uma olhada lá nas primeiras aulas de geometria analítica, que a gente chamou a atenção sobre os pontos de cada eixo, como é que é o formato deles, que eu disse que a gente usa em bastante exercício. Tá? Então, todo ponto do eixo x, o y dele é zero. E todo ponto do eixo y, o x é zero. Então, o que a gente tem? A reta passa por esses dois e passa por esse aqui. Ó. Então, caiu num exercício igual ao anterior aqui. Ó. Então, nós vamos colocar esses dados no determinante aqui. Ó. 1, 5, 3, 2, ó, e o x 0. Tá? Completa com 1 igual a 0. Tá? Porque eles têm que tem que pertencer a essa reta. Tá? Então, desenvolvendo aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. 5 vezes 1 vezes x dá 5x. Tá? 3 vezes 0 vezes 1 dá 0. Não precisaria colocar o 0. Agora a diagonal secundária aqui, ó. X vezes 2 vezes 1 é 2x, com menos 2x. 0 vezes 1 dá 0. Tá? 3 vezes 5, 15, vezes 1 dá 15 positivo, com menos fica menos 15. E aqui 5x menos 2x é 3x. Ó, tá? E 2 menos 15 dá menos 13. Então x é igual a 13 terços. Né? Passo 13 e depois o 13 a dividir. Barbadinha. Então, o ponto que ela corta o eixo do x é o ponto 13 terços, 0. Tá? Agora, vamos ver a interseção com o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Ali o x é 0. Aí temos o ponto no formato 0y. Então, mesma coisa, só que agora eu quero o y. Então, vamos colocar os pontos, ó, 1, 5, 3, 2, e o nosso ponto 0y. E vamos calcular o y. Tá? Desenvolvendo aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Aqui, ó, tá? 5 vezes 1 vezes 0 dá 0. Tá? 3 vezes y vezes 1 dá mais 3y. Aqui 0 vezes 2 vezes 1 vai dar 0. Tá? Y vezes 1 vezes 1 vai dar y, com menos da diagonal fica menos y. E aqui 3 vezes 5, 15, vezes 1 dá 15 positivo, com menos, menos 15. Agora aqui 3y menos y, né? Dá 2y. E 2 menos 15 dá menos 13. E o y isolando fica 13 meios. Tá? Então, ela corta o eixo y no ponto P0, 13 meios. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 4. A origem, o ponto A, M3, e o ponto médio do segmento P-25 e Q89 estão alinhados. Calcule o valor do M. Tá? Vejo que na condição de alinhamento, eu preciso de 3 pontos. E o problema está falando de 3 pontos. Ó. Um ponto é a origem. Ó. O outro ponto é o AM3. E o outro ponto é o ponto médio.
Então, esses três estão alinhados. Tá? Então, vamos colocar aqui, eu tenho a origem, que é o 0, 0. Ó. Eu tenho o ponto A, que é o M3. E tenho o ponto médio do segmento PQ, ó, que eu vou chamar de MX do M, Y do M. Tá? Então, eu preciso das coordenadas do ponto médio. Tá? Tendo as coordenadas do ponto médio, eu vou colocar no determinante o ponto médio, o 0, 0 e o M3. E aí eu vou calcular o M. Aí cai num problema que nem no anterior. Barbadinha. Então, como é que a gente calcula o ponto médio? Né? Para achar o x do M, ó, é a soma do x do P com x do Q sobre 2. Faz a média do x. Né? Então, ó, a x do M ó, fica menos 2 mais 8 sobre 2. 8 menos 2 dá 6, dividido por 2 vai dar 3. Esse é o x do M. E o y do M é a média, né, dos y. Né? Então, o y do M vai ficar ó, 5 mais 9 sobre 2. 5 mais 9 é 14, dividido por 2 vai dar 7. Tá? Então, o ponto médio é o ponto 37. Então, agora eu tenho os três pontos, ó, 0, 0, M3 e 37. Tá? Eles têm que estar alinhados. Então, substitui ó, M3, que é esse ponto aqui, o 37 e o 0, 0. A ordem que a gente coloca aqui, tanto faz, tá, gente? E como é igual a 0, né, tanto faz a ordem. Aí vamos desenvolver aqui, ó. M vezes 7 vezes 1 dá 7M. Tá? 3 vezes 1 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 7 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 vezes M dá 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1 dá 9. Como é diagonal secundária, fica menos 9. Então, só sobrou isso aqui, ó, igual a 0. Tá? Logo, né, o M é igual a 9 sétimos. Né? Passo 9 positivo e o 7 a dividir. Então, o M tem que ser igual a 9 sétimos. Barbadinho. Bom, exercício 5. Ó, tá? Sabendo que PAB, A04 e B20 são colineares, e o P, que é esse aqui, ó, tá? O C13 e D02 também são colineares, determina as coordenadas do ponto P. Então, esse ponto P tem coordenadas AB, ele é colinear, quer dizer, ele está alinhado, ele está na mesma reta do A e do B aqui, ó, que é o 0, 4 e 2 zeros. E, ao mesmo tempo, esse mesmo ponto, ele é colinear, está na mesma reta, está alinhado a esses dois. Não quer dizer que todos estão alinhados. Tá? É que aqui tem uma reta que passa por esses dois e tem o ponto P. E tem provavelmente uma outra reta que também passa no P, mas passa por esses dois aqui. Tá? Então é isso que está acontecendo. Então nós vamos aplicar o determinante aqui. Ó, tá? Então, primeiro o determinante com esses dois pontos, que ele é alinhado com esse aqui. Ó. Então, AB, o 0, 4 e o 2, 0. Tem que ser igual a 0. Tá? Então, desenvolvendo, ó, A vezes 4 vezes 1 é 4A. B vezes 1 vezes 2 é 2B, né? E 0 vezes 1 dá 0. Agora a diagonal secundária, 2 vezes 4, 8, vezes 1 dá 8, com menos fica menos 8. 0 vezes B dá 0, vezes 1 dá 0. E 0 vezes 1 dá 0, vezes A dá 0. Então sobrou isso aqui. Tá? Vamos passar o menos 8 para lá, ó. Vai ficar 4A mais 2B igual a 8. Então eu tenho uma equação com duas incógnitas. Tá? Então, nós precisamos de outra equação com essas incógnitas, que a gente vai tirar do determinante usando esses pontos. Aqui dá para dividir tudo por 2, ó, vai ficar 2A mais B igual a 4. Tá? Vamos guardar essa equação aqui no bolso. Tá? E agora o ponto P, esse C e D, também são colineares. Então, o determinante formado por eles tem que dar 0. Então, ó, o P, que é a B, 1, 13, 0, 2. Ó, tem que ser 0. Então, desenvolvendo, ó, A vezes 3 vezes 1 é 3A, tá? B vezes 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 vezes 1 é 2. Agora a diagonal secundária, 0 vezes 3 vezes 1 é 0, tá? 2 vezes 1 é 2, vezes A dá 2A. Com menos da diagonal fica menos 2A. 1 vezes B é B, B vezes 1 é B. Com menos fica menos B. Tá? Aqui dá para juntar o 3A menos 2A, tá? Menos B, e o 2 para o segundo membro. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 3A menos 2A é A, né? Menos B, igual a, passo 2, fica menos 2. Tá? Então eu tenho duas equações e duas incógnitas. Ó. Então eu vou formar aqui um sistema, tá? Formado pelas duas equações. E veja que se eu usar o método da soma, o B vai cancelar aqui. Ó, tá? Então já vamos somar aqui. Ó. Cancela o B.
Então, 2A mais A é 3A e 4 menos 2 dá 2. Logo, o A é 2/3. Então, já achamos a abscissa A do ponto. Ó. Agora, vamos procurar o B. Ó. Tá? Pega qualquer uma dessas equações aqui. Ó. Por exemplo, eu peguei a de baixo. A menos B é menos 2. Como A é 2/3, 2/3 menos B é menos 2. E B é igual a 2 mais 2/3. Tá? Isolei o B. Ficaria menos B igual a menos 2, menos 2/3. Multiplica por menos 1, vai ficar tudo positivo. E o B é 8/3. Tá? Pega o inteiro, multiplica pelo de baixo, soma o de cima. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. 8/3. Tá? Barbadinha. Tá? Logo, o ponto P é o ponto 2/3, 8/3. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga nossos